É isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas. Hoje a gente vai falar sobre o 4º episódio de Sonhos Elétricos. O episódio começa com uma mulher meio Carmen Sandiego, meio femme fatale, assim, e logo corta pro Steve Buscemi. Aí eu falei, ok, esse episódio já me ganhou, o Steve Buscemi tá no episódio, então não tem como errar esse episódio. E aí que eu errei. O episódio, ele atira para diversos lados, ele parece que tem uma dificuldade de se encontrar. O personagem do Steve Buscemi, ele é um cara normal, que trabalha numa empresa que cria uns replicantes, pra gente usar o termo do Philip K. Dick, né? Uma espécie de uns replicantes, eles têm um tempo de validade, inclusive, então é bem puxado daí. Oi, Todinho, tudo bem? Só que eles chamam de Jack and Jill, né? O Jack, os replicantes, aspas, masculinos, e Jill, as replicantes femininas, né? E eles vivem... Ele trabalha nesse lugar, ele vive nesse mundo onde tudo é absurdamente controlado. Parece que existe uma escassez de alimento muito, muito severa. E então eles recebem uma quantidade de alimentos exatamente para aquele dia, e o alimento não dura mais do que um dia. Se deixa passar, o alimento apodrece, mas apodrece bizarramente, assim, tipo, a mulher tava com um ovo, o ovo passou da validade, né? Era uma bola preta, assim, de podre já. Então, e vem esse coletor de lixo todo dia para recolher o lixo. Ele já fala, olha, vocês deixaram estragar a comida e tal. Então esse ambiente de super escassez, assim. Esteticamente o episódio eu achei super interessante, como as casas são construídas, os carros. O carro é um New Beetle, né, com uma chapa de energia solar e tal, mas parece que é um ambiente, enfim, super restrito, assim, super estéril e restrito. O personagem do Steve Buscemi, ele tá de saco cheio da vida, não aguenta mais isso e tal, e ele sonha. Ele tem um barquinho e ele sonha em abandonar tudo, entrar no barco e velejar. Esse é o sonho dele. Só que a mulher dele, que chama Sally, ela não compartilha muito desse sonho que ele tem de abandonar tudo e ir pro oceano viver dos próprios recursos, né? Mas em alguns pontos o episódio dá a entender que ela também tem uma vontade de mudar de vida, né? Porque, assim, eles não podem... É dito no episódio que é crime plantar seu próprio alimento. Então, tipo, tem uma hora que ela tá plantando aquelas micro vegetais, né? Que é super nutritivo, né? Mas é uma bandejinha assim, com umas folhinhas assim pra cima. Parece que você come um pouquinho daquilo, é super nutritivo e tal. Depois ela consegue fazer uma batata... como é que chama? Da broto, né? E ela fica maravilhada que ela conseguiu fazer uma batata da broto. Pô, batata, você esquece a batata ali na fruteira e ela já tá brotando, né? E ela ficou maravilhada que, nossa, eu consegui salvar uma batata e tal, de apodrecer, né? Então, esse é meio que esse universo onde as coisas estragam, as coisas têm uma validade super curta. Enfim, essa personagem, que é essa femme fatale que aparece no começo do episódio, ela é uma vendedora de seguros, né? E ela tá querendo vender
vender seguro / se beneficiar do posto do Steve Buscemi, que ele pode dar um núcleo lá para ela colocar no cérebro e ela conseguir mais tempo de vida, né? Então, basicamente, é a história do Roy, né, no Blade Runner, né? Ele querendo mais tempo, né? Ele tem o tempo de vida dele que vai acabar e ele quer mais tempo. Então, meio que isso vai de encontro com os alimentos que têm uma validade super curta e tal, né? Então, tipo, a vida da Jill, né, do Jack e Jill, desses replicantes, aspas, são super curtas também, né? O episódio ele joga, ele dá uns outros tiros para outros lugares, né? Por exemplo, tem uma mulher, meio porco, ela é 40% normal, né? O resto ela tem, parece que DNA de porco no corpo, então ela tem a cara de porco. E a esposa dela vai pedir conselho familiar, assim, não, esse meu marido e tal, mas ela fala que é pra uma amiga, né? Minha amiga tem um marido e tal, não sei o que, mas ela tá falando dela, né? E aí essa mulher porco fala, sabe que eu não posso me casar, né? Não posso ter família, porque é proibido e tal, né? Então, além de ter os humanos, tem os replicantes, aspas, e aí tem essa mulher porco. Meio que não diz nada por que essa mulher porco existe, eles não expandem a história dela, a gente não sabe direito o que é. Enfim, eu achei o episódio meio perdido. O episódio ele chama Crazy Diamond. E enfim, toca Syd Barrett, toca Pink Floyd, né? Toca Syd Barrett de fundo na música, né? Então você fala, pô, ok, mas até onde que tá indo essa referência do Pink Floyd, né? Também ela existe, mas existe muito superficialmente pela história. Enfim, né? O episódio ele meio que ele joga ideias, ele coloca conceitos ali a baila, né, para ser discutido, mas ele não aprofunda nenhum dos temas que ele coloca para discutir. Então fica um monte de coisas soltas. Enfim, depois no final do episódio, ele aparece, né? Quando o episódio acaba, né? Aparece que ele foi inspirado no conto que chama Sales Pitch. Aí eu falei, Sales Pitch? Será que eu já li esse episódio? Tá, não sei o que lá. Eu fui procurar o conto qual que era. E, enfim, eu já tinha lido também, mas é tão... Eu não sei, ele quase não é baseado. Ele é levemente inspirado, assim, se você for muito bonzinho no conto original. O conto original, basicamente, é um cara que tá de saco cheio da vida, porque ele é bombardeado com propagandas o tempo inteiro. Então, ele não... as propagandas são invasivas, né? Elas não conseguem... Elas aparecem na frente dele. Ele não consegue... não vê as propagandas. Então quando ele sai com o carro dele da rua, assim, porque ele trabalha em outro planeta, né? Então quando ele sai da rota para onde não tem as propagandas, ele é guinchado de volta para ter que ver as propagandas e tal. É um conto cômico, ele é super engraçado, porque tem um robô que vai fazer o sales pitch, né? Vai fazer como é que chama? A abordagem de venda ali, né, em cima dele, e ele tenta escapar, e o robô fala, não, eu vou ficar do seu lado até você me comprar e tal, e aí o conto tem várias atrapalhadas ali com o robô tentando se vender, né, porque ele é um ajudante doméstico, assim, né, ele tentando se vender pro cara e tal, e o sonho do personagem do conto também é meio que ir embora, assim, mas ele quer ir pra
para um outro planeta onde não tem os robôs, não tem as propagandas e tal. E no final do conto ele abandona a esposa também para ir viver nesse planeta, e o robô acaba indo junto e tal, e aí ele tá lá, e, enfim, é engraçado o conto. E esse episódio, ele não é nem engraçado e nem consegue se aprofundar em cima das coisas. Enfim, falando no cara abandonar a esposa para fugir para outro planeta, né? Nesse episódio, quando no final da história o chão começa a ruir e tal, porque eles meio que moram em cima de uma ilha artificial. Tem uma hora que ele tenta plantar a batata lá e ele vai cavar e é tudo de ferro por baixo de uma capinha de grama, assim, né? Então é meio que uma ilha artificial. E aquele negócio começa a ruir. E ele não tem a menor dúvida. Ele vai embora e entra no barco e sai andando, né? E aí, quando ele vira assim, tá a mulher dele e a Jill, né? Aquela femme fatale do começo do episódio, juntas, porque elas ficaram amigas e tal. Enfim, o episódio acaba, ele é jogado no mar, né? Porque as duas abandonam ele. Essa cena eu achei relativamente interessante, porque o episódio inteiro ele fica entre o conforto da segurança de casa, né? Que é representado pela mulher dele, e a aventura, né? Que é ir junto com a Jill, né? E ele fica pulando de um lugar para o outro, né? Então ele quer ter as duas coisas, ele quer ter o conforto, a segurança de casa, ele quer ter a aventura, né? E como ele não se decide, ele não tem nenhuma das duas, né? Ele não tem nem a aventura e nem o conforto agora. E ele é jogado do barco e tal. E, enfim, a maré acaba levando ele de volta para a costa do mesmo lugar que ele tava, só que agora tá tudo destruído e ele é o único cara nessa ilha solitária aí, destruída que ele tá. Então... e ele ouvia vinil, né? Então ele tá lá ouvindo vinil no final... Ouvindo, né? Ele pega um vinil lá e fica abraçado com o vinil e passando a mão assim como se ele fosse o braço a cabeça de leitura da vitrola, né? Então o final é meio próximo, né? Ele acaba sozinho num planeta, sozinho nessa ilha e tal. Esse final me lembrou dele abraçado assim com o vinil, me lembrou um pouco um episódio de Twilight Zone, o clássico, né, que chama Time Enough at Last, né, tempo bastante finalmente, que o cara gostava muito de ler, né, e aí nunca tinha tempo para ler, e aí ele enfim, é um conto pós-apocalíptico, né? O mundo acaba, tudo é destruído e tal, a sociedade inteira rui, e ele finalmente tem acesso aos livros e tempo suficiente para ler os livros, só que o óculos dele tá trincado, né? Tá quebrado, então ele não vai conseguir ler. E ele caído assim na praia, assim, abraçado com o vinil, mas ele não tem como ouvir aquele vinil, né? Então me lembrou muito esse episódio do Twilight Zone, que aliás é um dos melhores episódios do Twilight Zone, assim, da clássica. Mas esse episódio dos Sonhos Elétricos, eu acho que ele se propõe a muita coisa, mas ele não conquista nada do que ele se propõe. Ele não consegue resolver nada do que ele se propôs a discutir. O que é uma pena. Eu acho que eles tentaram se afastar demais do conto original. Se eles tivessem... Obviamente eu não tinha lembrado qual era o conto, porque ele era muito distante, mas quando eu descobri qual era o conto que ele foi inspirado, aspas, eu falei, porque eles não fizeram uma adaptação bem mais fiel ao conto, né? Que seria um episódio cômico, um episódio engraçado, e é o Steve Buscemi, né? O cara é um dos melhores atores que a gente tem vivos, né? Eles não... Assim, aliás, ele é a única coisa que segura esse episódio realmente, né? Esse episódio, ele é assistível porque tem o Steve Buscemi. Porque eles deram um fiozinho de roteiro pra ele e ele conseguiu fazer um personagem incrível ali, um personagem que você se vê investido nele. Só que o resto do mundo
O resto desse roteiro é oco que nem o mundo que ele vive, sabe? O mundo de coisas com data de validade curta e tal, né? É um episódio que tenta falar sobre... eu acho que nisso sim eles se inspiraram no conceito do conto original da venda a qualquer custo, né? Então hoje em dia a gente tem prazo de validade, né, obsolescência programada, que é chamado, né? Então no nosso celular, por exemplo, né, o nosso celular dura 1 ano, se durar muito, né, a gente já, putz, esse celular aqui já não tá funcionando direito e tal, né, a gente meio que é forçado sempre a comprar um aparelho mais novo, né? Isso não só com o celular, acontece com tudo, né? Todas as coisas que a gente, todos os aparelhos que a gente tem, né, uma televisão, sei lá, ela meio que tem uma obsolescência programada ali, né? Então o episódio meio que fala sobre isso, mas ele não executa bem a discussão que ele se propõe. Esse é o meu ponto. Esteticamente é um episódio interessante, bem interessante. Tem um mega ator como o personagem principal, como protagonista. Mas o episódio cai curto, assim. Ele não vai longe, não. Eu vou... Pô, e a série tava vindo bem, né? A série tava vindo num crescendo, aí ele deu essa caída, mas vamos lá, vamos ver o próximo episódio. É uma pena que Steve Buscemi caiu num episódio morno aí, bem morno. Eu vou dar 2,5 estrelas, bem média, pra não reprovar o episódio, pra segurar ele, porque era pra reprovar esse episódio, mas tem o Steve Buscemi ali, então a gente vai dar 2,5 só pra ficar na média, bem média. Então é isso. Obrigado por me aturar por mais um episódio e nos vemos no futuro.